Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 15 de julho, está em Mateus, capítulo 10, versículo 34, até o capítulo 11, versículo 1. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Meus irmãos, nós hoje em comunhão com toda a igreja celebramos a memória litúrgica de São Boaventura, que foi importantíssimo na história do franciscanismo, conservando, trazendo de volta uma série de elementos que eram fundamentais para a espiritualidade franciscana, segundo o coração do próprio São Francisco. Por isso fica o convite para você acompanhar de forma especial o Inspira Santo do dia de hoje. Aqui, no Palavra Encarnada, nós nos voltamos para a meditação do Evangelho. E, entre tantas coisas que a gente poderia tirar do Evangelho de hoje, eu gostaria de propor 3 pontos para a nossa meditação. Primeiro, Jesus diz que não veio trazer a paz à terra, mas sim a espada. E a gente fica, ou poderia ficar um pouco, estranhando isso. Como é que pode? Jesus, em outras passagens do Evangelho, ele ministra a paz sobre os discípulos, ele diz que veio trazer a paz e agora parece que ele está se contradizendo. Ora, é porque aqui Jesus está falando de um outro tipo de paz. Quando ele, por exemplo, diz a paz esteja convosco, quando ele aparece, por exemplo, ressuscitado, ele está ministrando o Shalom, que é a plena comunhão com Deus, que é a paz verdadeira que deve existir no íntimo do coração da alma humana para que essa alma esteja bem, esteja realmente realizada, plena. Só que Jesus está falando aqui de uma paz, digamos assim, do mundo, que é a questão de não ter conflitos com ninguém. E é óbvio que o cristianismo não é uma religião e o evangelho não nos propõe que a gente viva criando conflito com os outros, falando mal dos outros, criando intriga, brigas, divisões. Não é essa a proposta do evangelho, óbvio. Porém, o evangelho, ele não relativiza a verdade simplesmente para evitar qualquer tipo de conflito. Não. Aqui o ponto é, logo no início do cristianismo, muitos cristãos, inclusive santos, que nós celebramos até hoje, eles foram martirizados porque eles foram denunciados e entregues à morte até mesmo por familiares. Existem santos que foram entregues para o martírio, por exemplo, pelos seus pais. E Jesus está querendo deixar claro o seguinte, olha, nem mesmo os laços de parentesco, nem mesmo os laços familiares estão acima da relação com Cristo. Claro, nós não vamos criar confusão com ninguém, não vamos procurar briga com ninguém, mas
nós não podemos de forma alguma relativizar o Evangelho ou negar Cristo para evitar uma discussão, um conflito com alguém. Não. É óbvio que a gente deve evitar ao máximo possível esse tipo de conflito. Porém, a gente nunca pode relativizar a verdade. Mesmo se, às vezes, a gente está em ambientes em que tem pessoas que ficam chateadas, por exemplo, quando a gente, à luz do Evangelho, à luz dos ensinamentos da igreja, a gente se coloca contra o aborto e dizendo com clareza, é um assassinato. É matar um ser humano que está sendo gestado no ventre da sua mãe. E às vezes tem pessoas que ficam chateados com a gente. É óbvio que a gente não deve criar briga com ninguém. Óbvio. A gente sempre deve respeitar, procurar ter o máximo de convivência harmoniosa com as pessoas. Mas a gente não deve relativizar a verdade simplesmente para dizer, olha, para fulano não ficar com raiva, para fulano não ficar chateado. Olha, a gente não deve procurar briga, não deve procurar intriga com ninguém. Mas a verdade, o bem, não podem ser relativizados, assim como o Evangelho não pode. Às vezes, os cristãos, como eu disse, enfrentaram perseguição pelos seus próprios parentes. E é óbvio que existe um mandamento, o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Mas o quarto mandamento, honrar pai e mãe, não está acima de amar a Deus sobre todas as coisas. E é óbvio que nós devemos amar muito os nossos pais, os nossos parentes. Agora, nenhum laço humano, nem mesmo o meu laço com os meus filhos, deve estar acima do laço que eu tenho com Deus, que é o meu Criador, para o qual eu fui criado. Se eu crio, por exemplo, os meus filhos, eu crio tendo Deus no centro e não colocando os meus filhos no centro. Eu amo verdadeiramente alguém, eu amo verdadeiramente a minha família, eu amo verdadeiramente a igreja, a minha comunidade, colocando Deus no centro, ou seja, é a partir de Cristo que nós amamos verdadeiramente alguém. E às vezes a gente se perde por conta de, digamos assim, amores humanos. A gente coloca o sentimento que a gente tem por uma mulher, por um homem, por alguém, acima da relação com Deus. E é óbvio que esse relacionamento ele é desordenado. Desordenado. O amor verdadeiro que a gente tem por alguém é a partir de Deus e não contra Deus ou às margens de Deus. Não faz sentido, por exemplo, cultivar um relacionamento com alguém para não viver a castidade, para não ser puro. Mas isso é amor. Não, o amor verdadeiro é amor a partir de Cristo. A partir do matrimônio, aí sim. Aí você pode ter uma vida conjugal com aquela pessoa, uma vida de intimidade, física inclusive, mas no matrimônio. Então, e às vezes tem casais que são assim. Às vezes tem uma parte que é cristã e a outra que não é tanto, e essa parte que não é muito cristã fica chateada porque o outro quer ver a castidade. E às vezes a parte cristã, não, mas para ele não ficar muito chateado, eu vou ceder. Como assim ceder? Como assim ceder? Não é esse tipo de paz, a paz que Jesus quis trazer no Evangelho. Mas é uma paz à luz do bem, à luz da verdade. Uma paz a partir do Evangelho e não relativizando o Evangelho. Espero que isso aí tenha ficado claro, que a gente possa meditar. Se há situações em que a gente quer criar uma paz aparente, e para criar uma paz aparente, a gente acaba relativizando o bem, a verdade, o Evangelho, acaba não amando as pessoas a partir de Cristo. E que a gente possa meditar sobre esse primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria trazer para a nossa meditação. Jesus diz assim: quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Às vezes, se a gente se deixa seguir pela lógica do mundo, a gente é levado por uma lógica de nos poupar, ou de viver uma vida colocando como prioridade o nosso bem-estar. Mas uma vida realmente com sentido, à luz do Evangelho, não é uma vida que se poupa, não é uma vida que bota o seu eu no centro. O mais importante sou eu, em segundo lugar sou eu, em terceiro lugar sou eu. Não. A proposta do Evangelho, a proposta de Cristo é uma vida doada, uma vida consumida. É esse o nosso caminho de bem-aventurança, de felicidade. E quantas alegrias nós tivemos ao longo da nossa caminhada nos consumindo pela evangelização das pessoas, pela salvação das pessoas, por amor a Deus, por amor ao Emanuel.
Esse é o segredo da vida. Não é se poupar, não é colocar o eu no centro, mas é colocar Deus no centro e viver uma vida gasta, com alegria, com liberdade, com amor. É, portanto, uma vida cheia de sentido, uma vida que é resposta para os outros. Não é uma vida egoísta que espera que tudo gire ao redor de mim, mas uma vida em que eu me descubro plenamente amado por Deus. E correspondendo a esse amor divino, eu quero me dar, me doar, me ofertar com toda a minha liberdade, com toda a minha alegria, mas me ofertar por inteiro. Será que a gente tem aproveitado cada momento da nossa vida para nos ofertar, para nos unir à entrega de Cristo na cruz e, unidos a Ele, sermos instrumentos de salvação e de santificação? Meditemos sobre isso. E o último ponto. É interessante, Jesus aqui ele está falando, como o final do Evangelho diz, deixa claro que ele está dando instruções para os seus 12 discípulos, ou seja, os apóstolos. E aí ele diz para os apóstolos, ele diz assim: quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, ou seja, são os apóstolos ali, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. E antes ele falou para eles, para os apóstolos, quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus aqui, ele está lembrando de uma virtude que era muito importante para o povo da Bíblia, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo também, que é a virtude da hospitalidade. Receber bem aquele que chega, os peregrinos, aqueles que nos visitam. E, de forma especial, Jesus chama a atenção aqui para a hospitalidade com aqueles que são enviados por ele, especialmente aqui no caso, os apóstolos. E aí vale a nossa meditação. Como é que está sendo a nossa hospitalidade em geral? Como é que nós temos recebido as pessoas nas nossas casas de acolhimento, nos centros sociais, nas casas das nossas famílias, nas sedes, nas casas da comunidade? Como é que nós temos recebido as pessoas? Será que é com alegria? Será que é nos preocupando, com zelo com aquela pessoa que chega? Especialmente quando se trata de um sacerdote. Como é que nós temos recebido os nossos sacerdotes nas nossas casas, nos nossos centros sociais, nas nossas famílias? Será que nós temos recebido com zelo, com alegria, o Evangelho e a Sagrada Escritura inteira, desde o livro do Gênesis? Valoriza muito aquele que sabe receber, aquele que chega. Aquele que cultiva, portanto, a virtude da hospitalidade. Então meditemos com isso também. Como é que nós temos vivido essa virtude que é tão cara para toda a Sagrada Escritura, que é a virtude da hospitalidade e, em especial, a hospitalidade para com os sacerdotes. São Francisco, nosso baluarte, dizia que no céu ele teria mais reverência diante de um sacerdote do que diante de um anjo. Como é que tem sido a nossa postura diante dos nossos bispos, dos nossos padres? Enfim, meditemos sobre isso, meditemos sobre a hospitalidade, meditemos sobre os pontos que o Evangelho de hoje nos traz para a meditação. E que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.